mais demoras, vou chamar ao palco as nossas convidadas. A ordem já foi pré-estabelecida e vamos chamar exatamente por essa ordem. Aline Lamoglia, por favor, palmas. Eu amo-te, eu percebo-te. A Aline é psicóloga e psicopedagoga e ela vai nos acompanhar juntamente com a Emily. A Emily é autista HD e mãe de uma criança autista. A Marisa Lousada é professora na ESUA e terapeuta da fala. A Tatiana Pereira é aluna de doutoramento e está a desenvolver um projeto no seu doutoramento que tem a ver com a intervenção em crianças com o espectro autista e perturbação do desenvolvimento de linguagem. Tatiana. Vamos começar então o nosso painel de que forma? Nós organizamos o painel com uma questão comum para todas as convidadas, depois teremos algumas questões mais específicas a cada uma delas e encerraremos com uma questão também comum e o espaço aberto a questões que esperemos que tenhamos tempo para isso. Obrigada a todas pela vossa presença e vamos iniciar o nosso painel. Então, para começar, eu gostaria de colocar uma questão mais geral e se quiserem apanhar os microfones. E nesta questão mais geral eu gostaria que me falassem sobre o autismo. O que é para cada uma de vós o autismo? O que é que vocês sentem em relação ao autismo? Qual é o vosso pensamento quando se fala em autismo? Pode falar quem quiser. Agora é Boa noite a todos e a todas. Assim, a minha história com o autismo, eu penso, é muito linda, porque o autismo me salvou, de alguma forma, de uma situação muito desconfortável. Eu era professora universitária no Brasil, trabalhei durante 20 anos com educação de surdos lá, e era muito desconfortável ver qual era o rumo que as crianças surdas tinham naquela realidade. Elas eram encaminhadas para o ensino regular e elas falham no ensino regular, porque não é possível aprender sem ouvir a sua professora. Eu penso que isso é tão claro para a gente, né, tão óbvio, mas infelizmente políticas públicas definem isso. E com o autismo, por que eu digo que me salvou? Porque eu consigo lidar com uma questão que é neurobiológica, como eu entendo que é o autismo, de uma forma muito tranquila. Então, todos os impedimentos, as dificuldades, as questões que aparecem na criança com autismo, elas são estruturais. E é mais fácil, por mais paradoxal que pareça, é mais fácil lidar com isso, porque a gente está ali e a gente cuida e a gente acolhe e a gente vê a diferença, né? Então, a intervenção faz toda a diferença quando você tem, mesmo que seja uma questão biológica, como é a questão do autismo. Eu tenho uma explicação muito simplista do assunto. Eu tento explicar que o autismo é uma forma diferente de ver, ouvir, sentir e percepcionar o mundo. Isto implica às vezes não percepcionar a dor, o calor, o frio da mesma forma, não sentir as coisas com a mesma intensidade, ou com demasiada intensidade ou sem nenhuma intensidade. Não ter às vezes as emoções acertadas ou demorar bastante tempo a processar uma emoção que qualquer pessoa se calhar desatava ali a chorar. Eu estou 3 meses para processar aqui o que é que está a passar e tentar identificar. Ou seja, é uma forma diferente, assim, de forma muito genérica, é uma forma diferente de ver o mundo. Muito boa noite a todos. Começo por agradecer o convite. Quando eu penso nas pessoas com perturbação do espectro do autismo, penso, para além de um conjunto de características que habitualmente estão associadas a esta perturbação, como, por exemplo, dificuldades na prosódia, dificuldades na linguagem, sou terapeuta da fala. Portanto, para além destas características, penso sempre nas capacidades que estas pessoas têm e muitas vezes capacidades excepcionais. E, portanto, de que forma é que, por um lado,
a promover, neste caso, a linguagem para uma melhor comunicação, entre muitos outros aspectos, mas também como podemos potenciar essas capacidades que muitas vezes são realmente excepcionais. Isto talvez porque na minha infância tive o contacto, felizmente, com duas professoras do ensino especial que tinham uma dedicação com estas crianças e com jovens também com perturbação do espectro do autismo, porque eram professoras do ensino especial. E, portanto, a minha mãe, professora do ensino especial, eu conhecia muitos dos alunos da minha mãe e via a forma de facto especial como ela trabalhava e ajudava estas crianças a aprender a ler e a escrever, e também em muitas outras áreas, e isso marcou o meu percurso. Portanto, eu quis frequentar o curso de terapia da fala por essas experiências que tive na infância, e que eu acho é que muitas vezes, de facto, há muita ignorância e tal desconhecimento. Portanto, esta sessão, sem dúvida, que é uma sessão brilhante para ajudar as pessoas, a comunidade, a conhecer melhor esta perturbação. Muito obrigada. Boa noite a todos e, antes de mais, muitos parabéns por esta informação relevante a uma Toastmaster. Eu vejo o autismo como algo muito superior a uma condição neurobiológica que naturalmente traz suas repercussões em várias áreas do neurodesenvolvimento. Muitas vezes o autismo traz consigo uma imensidão de potencialidades que naturalmente precisam de ser regadas com compreensão, com empatia, com inclusão, para que possam de alguma forma florir e mostrar a sua beleza. Diferentes, nós somos todos, mas é isso que nos torna interessantes também. Passamos então agora ao painel, que vamos fazer algumas questões a cada uma das pessoas individualmente. Vamos começar pela Aline, e a primeira questão que gostaria de colocar à Aline é: a Aline trabalha muito com o diagnóstico tardio e o que acontece se tivermos de facto o diagnóstico tardio de autismo. Aline, a primeira questão é: como é que um diagnóstico tardio tem impacto no autista e na sua família? Ótima pergunta. Bom, para a gente falar de uma forma muito clara, né? Se a gente perde os 2 primeiros anos de vida da criança, a gente perde o período mais plástico do cérebro dela. Isso, é claro, eu estou dizendo agora, mas isso já é dito por muitas pessoas, por muitos neurocientistas, por muitas equipes e laboratórios, enfim, pelo mundo, né? Então, eu penso que não é mais uma questão, é mesmo um achado, né? Ter encontrado que o cérebro da criança pequena é tão plástico que a gente pode moldar esse cérebro a partir das aprendizagens que ela tiver. Então, isso tem tudo a ver, tem uma ligação direta com o diagnóstico precoce. Se eu tenho diagnóstico precoce, eu aproveito esse tempo para fazer modificações na forma como aquela criança vai aprender, né? E eu tenho uma forma de tratar isso, que é a intervenção precoce, ela subverte até mesmo a biologia. Então, aquilo que estava previsto pela biologia, né, que é o autismo, a gente consegue reverter isso se a gente interfere precocemente. Então, quanto mais pessoas souberem disso e quanto mais pessoas na ponta, né, professores, educadores, pediatras, neuropediatras, souberem e acreditarem que isso de fato acontece, a gente vai ter cada vez mais cedo o diagnóstico. Então, eu penso que essa ligação é direta e que é muito importante que a gente hoje esteja aqui falando para vocês e que cada um de vocês consiga depois não só multiplicar isso, como constatar isso também, né? Procurar essas bases científicas que a gente está encontrando para poder multiplicar isso cada vez mais. E pegando nessa sua resposta, como é que, no seu entender, é possível nós, enquanto cidadãos comuns, não temos conhecimento de autismo, conseguirmos ajudar os pais que não perceberam que a criança tem autismo, há alguma forma de nós
vermos uma criança e percebermos, ou termos um contacto próximo de uma criança e percebermos que essa criança poderá ser uma criança com autismo? Isso. Então, aí eu vou falar um pouquinho sobre uma questão polêmica que os parâmetros de comparação, né, entre as crianças com risco para autismo e as crianças consideradas típicas, né? E por que isso é polêmico? Porque a gente ouve muito, no senso comum, ouve muito por aí, cada criança tem seu tempo. Eu penso que todo mundo aqui já ouviu isso, né? Que parece inclusivo, né? Parece uma fala inclusiva essa, né? De tolerância, de aceitação, de acolhimento. Mas isso não é verdade logo ali, porque quando essa criança começa a crescer e ela não fala, por exemplo, aos 2 anos, aí já há um problema. Só que o problema já estava lá, né? É porque a gente não pôde ver esse problema. Então, quando a gente pensa em como ajudar uma família, por exemplo, que tem um bebê, pensando no parâmetro da tipicidade, né? O que uma criança de 1 ano deve fazer? Né? Se eu perguntar aqui a vocês, cada um de vocês deve saber, né? Se já viu uma criança de 12 meses, sabe? O que uma criança de 12 meses faz? 3 respostas, rapidinho. Começa a andar. Começa a andar, exatamente, mas o quê? Já fala alguma coisa. Fala palavrinhas soltas, exatamente. Mas o quê? Imita, não é? Dá tchau, manda beijinho, né? Pisca o olho, enfim. Essas são habilidades, não a marcha, né? A marcha também mas enfim, não vamos entrar nisso agora. Todas são habilidades sociais que essa criança aprendeu com alguém. Aprendeu olhando, aprendeu imitando, aprendeu no fluxo das interações, conforme as teorias dizem pra gente, né? Então, se isso é verdade para o desenvolvimento típico, e a gente percebe que uma criança de 1 aninho não está falando, não está olhando, não está sorrindo, não está dando tchau, isso já é motivo para a gente alertar essa família, né? Embora não sejamos todos aqui especialistas, mas a gente sabe isso da vida nossa, né? Da vida comum, do nosso cotidiano. Então, percebeu que tem alguma questão, né? Não tenham medo de falar. Pensem, é melhor que vocês pequem por excesso, né? Ao dizer, olha, será que ele não deveria estar falando palavrinhas soltas? A pessoa pode levar mal? Pode, é um risco que a gente corre. Mas olha o que vocês plantaram ali, uma questão, uma dúvida. E talvez com essa dúvida, essa pessoa vai procurar, vai olhar, vai falar com um especialista, vai procurar na internet, que seja, não é? Mas vai chegar a algum lugar de busca e algum lugar de intervenção precoce, que é o que a gente quer. Passava agora a palavra a Emily. Emily, a primeira questão que tenho para ti, sem dúvida, não é? É falarmos aqui um bocadinho sobre o que é ser mãe de um autista. Eu própria como autista ajuda, não é? Temos perfis sensoriais diferentes. Ser mãe de um autista representa um desafio, mas é mais um desafio perante a sociedade, para mim, para educar a sociedade para a diferença invisível. Ou se muitas vezes, mas ele não parece, ou nem tu pareces. O que é que se parece a um autista, não é? Há uma imagem típica, há imagens sim que nos são passadas pela televisão, pelas séries, é tudo um exagero. Ou temos o menino que se abana para trás e para a frente e que é não verbal e que passa o dia assim, ou temos o gênio que nunca faz contacto visual e que faz cálculos mentais impossíveis. E isto não é assim, é uma imagem muito mal passada. E ser mãe, para mim, o meu trabalho como mãe é principalmente retirar este estigma todo, o peso associado e descomplicar as coisas. Um diagnóstico fechado não é o fim de nada. Nós tivemos diagnóstico fechado, ele tinha 3 anos, eu pensei que ele nunca fosse ser verbal, porque nunca tinha manifestado ali, e de um dia para o outro formulou uma frase. Isto quer dizer que ele tinha ali as palavras na cabeça e um dia percebeu o poder da palavra. Ou seja, um diagnóstico fechado não é o fim de nada. Eu às vezes batalho muito para os pais confiarem no primeiro instinto que têm e batalharem por ele. Se eu não tivesse confiado no meu instinto, pronto, não teríamos diagnóstico ainda. E pior do que isso,
ele não teria tido ferramentas para evoluir. Isso, para mim, é o mais grave. Beli, e tu descobriste já mais tarde que eras autista, já o teu filho tinha sido diagnosticado com autismo. Como é que foi a mudança para ti a partir do momento que descobriste e como é que descobriste? Conta-nos assim um pouquinho da tua história de forma muito rápida, pode ser? Ao pesquisar sobre autismo, numa tentativa de ajudar o meu filho, encontrei um pequeno, minúsculo parágrafo sobre autismo no feminino, que se manifesta de forma bastante diferente e foi muito pouco estudado. E comecei então a procurar mais informação e houve ali coisas que começaram a fazer sentido. E ganhei coragem para consultar alguém e dar início a esse processo. E numa primeira consulta para a pessoa à minha frente foi bastante óbvio, e de repente foi ter uma explicação para 38 anos de estar numa sociedade onde sempre me senti fora do lugar, imitava os outros porque era suposto, sem entender realmente o sentido das coisas. Sinto que foi libertador, foi ter um nome para a minha diferença, e penso que se tivesse tido um nome para a minha diferença mais cedo, não teria tido literalmente a vida em risco na adolescência inúmeras vezes, demasiadas vezes, porque a adolescência em si já não é fácil e se nos sentirmos completamente inadequados, não encaixamos em nada, nada bate certo na vida, não percebemos o mundo como aos outros, não o vemos como aos outros, tentamos, esforçamos, mas não conseguimos. Pensamos que há realmente algo de errado connosco, e penso que se tivesse sido um diagnóstico mais cedo, a minha vida poderia ter sido outro. Foi tardio, foi bom, libertador. Depois também veio a revolta porque é que ninguém viu, porque havia sinais bastante flagrantes, desde um extremo isolamento social, e não conseguia estar em festas por causa de bater em palmas e coisas do género. E há uma certa revolta. E agora estou na fase de tentar educar para a diferença, mostrar que fazemos parte da sociedade, que trabalhamos, que temos um lugar, e tentar educar para a diferença. Essencialmente é isso mesmo. Que conselho poderias deixar aqui um familiar de um autista? Seguir o instinto, sempre. Seguir o instinto. Ele veio com 3 anos seguidos, ele não tem nada, ele não tem nada, ele não tem nada em relação ao meu filho. Sigam o instinto e não tenham medo da palavra autismo. O autismo não é o fim, não é... Cada pessoa cada um de nós é diferente, cada autista tem um perfil diferente e se nos derem ferramentas muito cedo, mais cedo, melhor. Para mim a intervenção precoce também não é mudar a pessoa, é dar ferramentas para sobrevivermos melhor neste mundo, que é bastante, se formos a ver para nós, de certa forma agressivo. Por isso, seguir o instinto e não ter medo de procurar um diagnóstico. O nome é um rótulo, há quem diga que é um rótulo. O rótulo tem o peso que eu lhe der, tem a importância que eu lhe der. Se eu tiver um nome para a diferença, eu sei como agir, que ferramentas dar, e isso é importante para a evolução mesmo. Muito obrigada, Emily. Passaria agora então, obrigada, passaria a palavra agora à Tatiana. Tatiana, podes falar-nos um pouquinho sobre o estudo que estás a desenvolver com crianças da pré-escola, também para enquadrarmos aqui um tema um bocadinho diferente, a perceber o que é que existe em termos de investigação neste momento, aqui precisamente na Universidade de Aveiro, sobre o tema e como é que isso nos poderá ajudar. O projeto que nós estamos a desenvolver é, no fundo, uma continuidade de um trabalho que já começou anteriormente, quando nós nos propusemos a criar um programa de intervenção para ajudar crianças com alterações pragmáticas, ou seja, crianças que têm dificuldades em usar a linguagem para comunicar. Obviamente era muito importante que fosse estudada a eficácia deste programa e que fosse produzido conhecimento científico que suportasse uma prática baseada na evidência. E este projeto que nós estamos a desenvolver agora assenta precisamente nisso. Portanto, é o meu projeto de doutoramento que está a ser orientado pela professora Marisa Lousada e também pela professora Margarida Ramalho. E o grande objetivo é estudar a eficácia deste programa. Neste projeto,
que é totalmente gratuito, portanto é feita uma avaliação às competências linguísticas das crianças, uma avaliação inicial, e depois são definidos objetivos de intervenção de forma colaborativa entre os pais, os educadores de infância e a terapeuta da fala, e cada criança recebe 24 sessões de intervenção, que são dadas com uma frequência bissemanal e que têm a duração de 1 hora cada. Neste projeto, que se concretiza todo em contexto escolar, portanto todo no jardim de infância, isto no fundo acaba por ser uma mais-valia, porque este contexto permite-nos colocar em prática uma premissa muito importante deste programa e deste projeto, que é a inclusão e a participação de vários parceiros comunicativos nas sessões. Estes parceiros comunicativos podem ser pares, ou seja, crianças da mesma idade ou de idades muito próximas, mas também pode ser a educadora, também pode ser a auxiliar, também pode ser outra funcionária da escola, porque o contexto educativo é riquíssimo neste aspecto e permite-nos aqui uma adequação às necessidades de cada criança. E esta participação de vários parceiros comunicativos nas sessões é extremamente importante. Primeiro, porque permite a generalização de competências. E depois, ou sobretudo, porque promove atitudes favoráveis à inclusão. O facto das outras crianças participarem ativamente nas sessões, perceberem o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito e porquê, de que forma é que se podem posicionar para melhor ajudar o seu amigo a comunicar, é extremamente relevante e acho que é, sem dúvida alguma, uma mais-valia deste projeto. Obrigada. Consideras que esta investigação tem efeitos práticos no dia-a-dia destas crianças? Sim, com muito orgulho, sim. Para além de todos os dados que nós recolhemos através das medidas de resultado que nós acabamos por utilizar, que não deixa de ser um projeto de investigação, e que nos mostram que já existem diferenças estatisticamente significativas entre os momentos pré-intervenção e pós-intervenção, temos todo o feedback maravilhoso que recebemos de pais, de educadores, das próprias crianças que trabalham connosco nas sessões e que vibram com as conquistas dos seus amigos e que nos mostram que efetivamente nós estamos a fazer alguma diferença na vida das crianças. Tatiana, diz-me uma coisa, o que é que te motivou a estudar este tema? É uma pergunta pertinente porque efetivamente a terapia da fala é um mundo, não é? Mas às vezes chegam à nossa vida algumas pessoas que nos inspiram, que nos apaixonam e que nos mostram que o nosso caminho é por aqui. E, portanto, esta paixão associada à necessidade de desenvolver algo que não existia, que orientasse, no fundo, um bocadinho a prática clínica dos terapeutas da fala e que melhorasse a qualidade de vida das crianças e das suas famílias, foi, sem dúvida alguma, a grande motivação deste estudo. Obrigada, Tatiana. Passávamos então a palavra à Marisa. Marisa, não sei se ontem já falámos um pouquinho, a Marisa já me falou sobre o trabalho que desenvolve. Em relação a esta prática concreta do autismo, na parte da terapia da fala, tem muitos alunos, com toda a certeza que têm autismo, como já tínhamos falado. E em termos de orientação, a Marisa é professora na Universidade de Aveiro, ela orienta algumas teses de investigação. Depois estas teses é que vão fazer com que seja possível que na comunidade as coisas aconteçam, não é? A maioria das vezes, nem sempre é assim, mas a maioria das vezes, e quando assim é, temos os resultados no futuro, naquilo que acontece. Já tinha orientado outros trabalhos nesta área. O que já fez sobre isto, Marisa? Conta-nos um bocadinho. Na realidade, enquanto terapeuta da fala e investigadora, procuro sempre analisar aquilo que são as dificuldades e os desafios que os terapeutas da fala têm no seu dia-a-dia no contacto com crianças com diversas condições do neurodesenvolvimento. E até há bem pouco tempo entendia que havia realmente uma necessidade, havia uma lacuna para o contexto do português europeu de programas de intervenção com um foco na pragmática que permitissem desenvolver um conjunto de competências linguísticas não só exclusivo para
crianças com perturbação do espectro do autismo, mas também para crianças com outras perturbações da linguagem que têm dificuldades ao nível da pragmática, e, portanto, isso acabou por motivar a lançar o tema inicialmente no âmbito do mestrado em Terapia da Fala na Universidade de Aveiro, que a Tatiana escolheu, e, portanto, levou-nos a desenvolver este programa e a validar numa fase inicial o seu conteúdo com um conjunto de painel, com um conjunto de peritos na área, terapeutas da fala também, que validaram o conteúdo deste programa, que tem um conjunto de objetivos, um conjunto de atividades, materiais específicos para trabalhar várias competências linguísticas, nomeadamente a prosódia. Depois de terminarmos essa fase, seria muito importante nós percebermos, então, se o programa realmente é eficaz com crianças com alterações ao nível da pragmática. E, portanto, este foi o primeiro grande estudo, o projeto de doutoramento da Tatiana, que obteve uma bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e por isso é que está a ser implementado desta forma no contexto, no jardim de infância. A Tatiana semanalmente faz muitos quilómetros e vai a imensos jardins de infância para poder, de facto, trabalhar para a inclusão. Mas gostaria muito de dar continuidade, gostaríamos muito, temos falado muito sobre isto, temos trocado muitas ideias, porque há muito a fazer nesta área em Portugal. Não só nas questões do diagnóstico precoce, que já foi aqui mencionado e é extremamente relevante, e, portanto, estamos neste momento a pensar em alguns projetos para desenvolver no futuro com crianças em idade escolar, eventualmente, a questão da caracterização também a nível nacional. Neste momento não temos, tanto quanto é do meu conhecimento, dados recentes sobre esta caracterização e, portanto, há de facto muito a fazer na idade escolar, onde os desafios são enormes. Temos muitos desafios na idade pré-escolar, mas quando uma criança entra no primeiro ciclo, muitas vezes os desafios são ainda são ainda maiores, não é? E é preciso, de facto, ajudar estas crianças. Já falou aqui na continuidade, não é? E falando em continuidade, eu acredito muito que as pessoas no dia a dia, quem não está por dentro da investigação, muitas vezes pensa, ok, na universidade faz certa investigação, mas que depois ela não chega na realidade às pessoas, as pessoas não usufruem dessa investigação, ela fica fechada numa gaveta. O que é possível fazer para que um projeto como este tenha continuidade e que chegue efetivamente às pessoas, a quem precisa que ele chegue? Desde o momento em que começámos a ter os primeiros resultados com crianças, com a implementação deste programa, temos estado a divulgá-lo em vários contextos, nomeadamente num encontro anual que fazemos em Linguística Aplicada na Universidade de Aveiro, onde estão imensos terapeutas da fala e linguistas, em vários congressos nacionais e internacionais, e em vários eventos em que temos tido a oportunidade de falar sobre este programa e sobre a eficácia do trabalho que está a ser feito. E, portanto, temos tido retorno, temos vários terapeutas da fala que nos têm procurado porque querem e podem neste momento, porque os dados já foram publicados em revista e estão em acesso aberto, podem neste momento, e têm muitas vezes vindo ter connosco, para implementar o programa da forma como ele está a ser, como ele foi pensado e como ele está a ser implementado pela Tatiana. Portanto, neste momento está acessível às pessoas, aos terapeutas da fala, neste momento falo dos terapeutas da fala. Às vezes há barreiras, há tal dificuldade do terapeuta da fala, por alguma razão, trabalhar no jardim de infância 2 vezes por semana, portanto, pode haver desde logo esta barreira. Mas não havendo essa barreira, neste momento é perfeitamente possível fazer um trabalho. Eu não digo igual ao da Tatiana, porque a Tatiana é especial e eu acho que tem realmente uma forma especial de trabalhar com estas crianças, mas pode implementá-lo de uma forma muitíssimo semelhante àquilo que está a ser feito e com evidência científica. Obrigada, Maria.
Gostaria de deixar aqui uma última questão para o painel. É claro que teríamos todos muitas questões para colocar. No final desta resposta e de vamos ver se ainda temos hipótese de deixar de ir à audiência para algumas respostas, mas gostaria ainda de vos deixar aqui uma questão para as 4. O que é que impede, na vossa opinião, que é possível fazer em termos oficiais para ajudar famílias que se deparam com o diagnóstico de autismo? Quer começar, Paulo? Bom, para começar, conhecer, né? Como a gente propôs desde o começo desse evento, né? Falar sobre autismo, divulgar sobre autismo, conversar sobre autismo, enfim, porque isso vai fazer com que cada vez mais pessoas possam, né, aprender e trocar, enfim. E assim, o que fazer, não é? Quando a gente tem um problema de neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, que em sociedades que têm a estatística, né, tem os números de incidência, é absurdo, né? Assim, a gente fala em uma criança com autismo em cada grupo de 36 crianças nos Estados Unidos. Esse número não é nosso, não é aqui de Portugal, nem é do Brasil. Infelizmente, nem em Portugal, nem no Brasil a gente tem esse número, né? Infelizmente. Poderíamos ter, mas não temos. Por quê? Porque isso depende de política pública, né? Isso depende de alguém entender, alguém que talvez não esteja aqui, né, entre nós, mas alguém entender que um problema de desenvolvimento que vai impactar a vida de uma pessoa e que tem essa incidência, ele precisa ser tratado como questão de política pública. Precisa ser tratado dessa forma. Se não for, não existe medicina suplementar, não existe seguradora de saúde que dê conta de um número tão grande quanto esse. Então a gente precisa sensibilizar outras pessoas, né? Pessoas da gestão, pessoas da política, pessoas do governo, pessoas do ensino, pessoas, enfim, outras pessoas em outras esferas para que atentem para esse problema, né? E entendam isso de fato como um problema que demanda de muitas áreas de trabalho, né? Muita descentralização, assim, os municípios, as freguesias, o Estado, enfim, trabalhando em conjunto para poder atender todo mundo. É isso que eu penso. Emília? Pode perguntar. Em termos oficiais, o que é importante que uma família que tem um diagnóstico de autismo, o que é que ela pode fazer? Informar-se. Seguir o instinto sempre. Tentar perceber o que é que funciona com a criança, porque o que funciona com uma pode não funcionar com outra. Informar-se com autistas também, cada um tem o seu perfil e eu não sei mais que o outro, mas podemos ajudar à nossa maneira. O meu filho tem um perfil completamente oposto ao meu, ele procura o barulho e as luzes, é um simples exemplo, já eu fujo, mas tentar encontrar ali um equilíbrio, tentar perceber, tentar pôr-se no lugar da pessoa, acima de tudo é pedir ajuda, pedir informação, intervir, dar ferramentas, não é modificar nada, dar ferramentas para um futuro. E fazendo isso, e educar as famílias que às vezes à volta não ajudam, familiares próximos, que isto é mania, isto faz exagerar, não, tem que se educar a família próxima, tem que se educar os amigos, tem que se educar a sociedade, a escola, há um trabalho sem fim a fazer para mais tarde não terem dificuldades que eu tive, por exemplo, na escola. É sempre possível incluir-nos, há sempre um lugar para nós, basta às vezes é querer e tirar o peso dessa palavra. Para mim isso é o mais importante mesmo. Marisa? Muito bem. Dependendo de cada criança, porque como foi dito, há uma grande heterogeneidade e é um espectro, não é? Dependendo de cada criança, aquilo que eu gostaria era que todas as crianças pudessem ter acesso às terapias de que necessitam, consoante as suas dificuldades, o mais cedo possível e de uma forma inclusiva, não é? Portanto, isso era o sonho, não é? Para uma situação que, como disseram também,
Não temos dados para Portugal, era um estudo muito importante para se fazer, mas temos os dados internacionais que não devem ser muito diferentes do contexto nacional. Existe alguma entidade em Portugal que uma família a quem há um diagnóstico de autismo, a quem deve recorrer? A pergunta é para todas, só para deixar... Há uma série de associações? Se quiserem... Eu estou como voluntária na Associação Portuguesa Voz do Autista. O próprio site em si tem imensa informação prática, desde livros, filmes, apoio, material de suporte. Podem contactar a associação. Agora vou fazer publicidade, portanto, tenho a minha página que chama-se Emily, mas não parece autista, porque é aquela frase que eu mais ouço, onde também vou escrevendo, é uma experiência pessoal, mas é uma forma também de passar informação sobre o assunto. Obrigada. Tatiana? Não querendo repetir, mas efetivamente eu acho que isto é o cerne da questão. A prevalência está a aumentar, não é? Está a aumentar muito e, embora nós tenhamos que olhar com alguma cautela para estes dados também, porque naturalmente também terá que ver com os avanços científicos e com o facto de atualmente se poder fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, ainda que isto não seja a realidade de todos os países, mas efetivamente a sociedade tem que começar a estar melhor preparada para receber estas crianças e recebê-las de forma empática, de forma inclusiva. E uma forma de o fazer é através destas ações de sensibilização, que devem incluir também pais de outras crianças com quem as crianças com autismo convivem. Acho que isso é muito importante, é uma coisa muito importante a fazer e que as famílias devem procurar incutir e promover. Obrigada. Obrigada às 4 pela vossa presença, por terem aceito o desafio de estar aqui hoje. Não vamos ter tempo para perguntas da audiência, contudo, temos tempo para uma pergunta? Perfeito. Ok, então vamos lá. Pode ser? Vamos colocar uma pergunta? Alguém com uma pergunta que queira colocar? Sim? É comprido, podes. Oi. Boa noite, meu nome é Mariana. Primeiramente gostaria de agradecer quem promoveu o evento. Já conheço a Tatiana, meu filho participou de um projeto com ela. Ele tem 6 anos, é autista. Ele aprendeu muito com a Tatiana, que eu agradeço imenso. Mas ainda tem muita dificuldade de se expressar, eu não percebo, não consigo ter uma conversa com ele. É o meu maior problema com ele. E a minha maior dificuldade é perceber se ele está bem, se o que ele comeu, se ele brincou. E a minha pergunta era para ele. Não sei se tinha essa característica na infância e que conselho é que dá para mim, enquanto mãe. Ou seja, como é que eu posso ajudá-lo? Ora bem, eu ainda tenho eu própria essa dificuldade. Por exemplo, a nível de identificar a dor ou o desconforto, se eu for a uma urgência hospitalar e perguntar se dói como uma facada ou se está a queimar, eu acabo por ficar ali pressionada e respondo por sugestão. Não consigo identificar assim as coisas. Com o meu filho, o que é que eu faço? Nós tentamos medir os parâmetros vitais dele. Olhamos para a cor dele, tentamos ver se está quente, porque ele não vai manifestar, ele tanto está bem como de repente nos fez um pico de 41,5 há 6 meses atrás, foi bastante mal, porque ele não dá sinais de dor, ou temos tolerância à dor diferente e incapacidade de verbalizar também o que é que realmente estamos a sentir. Nós tentamos, às vezes, mexer, tocar nele, tentar perceber se provoca alguma reação. E nós também temos um outro problema associado, tem alergias alimentares, temos acesso a oxímetros, a outras ferramentas de medição e acabamos por tentar perceber, através desses utensílios todos lá em casa, são equipamentos médicos mesmo, tentar perceber o que é que está a falhar aqui, porque é que ele está assim. É um desafio, sim, mas tentamos ensinar, dói como, consegues identificar onde, consegues... às vezes tentamos num boneco ele apontar onde é que dói, mas às vezes são dificuldades que vão persistir ao longo da vida e
é estar muito atento, tentar perceber alguma mudança no comportamento e o que é que está a provocar. Não tem febre, ok, ali não dói, é um desafio constante mesmo. Obrigada. Tempo para mais uma questão rapidinho, se alguém tiver. A pergunta é para a Tatiana. Eu não cheguei a perceber, também pode ter sido falha minha, mas o vosso projeto já parte com crianças que já são diagnosticadas com autismo, ou vocês também ajudam no Jardim de Infância a fazer esse pré-diagnóstico, essa avaliação? Nós não fazemos diagnóstico, mas não trabalhamos também só com crianças com autismo, ou seja, o nosso programa é direcionado para crianças com alterações pragmáticas, que podem ser decorrentes de uma perturbação do espectro do autismo ou não. Portanto, nós também trabalhamos com crianças com perturbação do desenvolvimento da linguagem, que podem vir a ter algum diagnóstico ou não. Portanto, não é exclusivo só de crianças com autismo. Obrigada. Terminado o nosso tempo, gostaria de agradecer às convidadas, principalmente, e a todos os presentes. Uma boa noite a todos. Obrigada.